Olha quem acabou de chegar! Chegou! O dia que meu esposo ficou perdido no Pantanal. Que sufoco! Galera, tô eu aqui agora caminhando, já devo ter caminhado mais ou menos uma hora e meia mais ou menos. Peguei a minha bolsa, meu crachá para me identificar, se alguma pessoa me perguntar. Peguei a blusa para me colocar caso eu sinta frio. E uma blusa branca para qualquer emergência, né? Colocar na cabeça, alguma coisa. Tá vendo essas areias aqui? São soltas. E é ruim para caminhar aqui. E foi lá que meu carro, foi por causa dela que meu carro atolou. Eu tô olhando pra pista, né? Pelo caminho. E eu tô vendo que passou. Tem um rastro de carro aqui recente. Então eu acredito que aqui deve chegar em alguma rodovia por aí. Eu também tô olhando aqui mais pro alto para ver se eu encontro alguma torre, né? Se tem torre, pode ser que tenha alguma comunidade, né, por perto. Aí eu vou olhando. Eu dormi no carro, né? Já tá com mais de 24 horas que eu não como. Bom, aí ele saiu numa segunda-feira, né, de casa, e aí ele sempre mandava a localização de onde ele estava, falava como que ele estava, para onde ele estava indo, sempre mantém a gente informado. E assim, às vezes o telefone não estava pegando, mas a internet estava, ou a internet não estava pegando, e aquela coisa toda de estrada mesmo. E quando os dois não estavam pegando, ele parava numa lanchonete, né, ou no restaurante quando ele fosse almoçar, lanchar, alguma coisa assim, e mandava pra gente, pra mim e para minhas filhas, onde ele estava. E sempre ele me mantinha informado de onde ele estava. E na sexta-feira ele tinha falado comigo assim que no sábado ele iria fazer um trajeto muito grande, que ele tinha mudado a rota de trabalho, porque nesse ponto lá o pessoal falou que seria mais fácil, né, de percorrer essa parte lá. E aí ele falou comigo, olha, eu vou pegar e vou ficar muitas horas na estrada, mas aí eu chego no hotel de noite e descanso. Falei, não, faz assim, senhor, não fica o dia inteiro não, tal, procura descansar, no outro dia você vai. Ele falou, não, tô doido pra descansar no domingo, então no sábado eu vou ficar por conta de ficar mesmo na estrada. E aí no sábado ele saiu cedo e eu também saí cedo daqui. Eu tinha um evento da empresa, de uma Olimpíada, e eu fui ficar o dia inteiro pra lá. E assim, eu conversei com ele de manhã, né, que ele tava indo. E aí tudo bem, eu participei do evento lá da empresa e uma hora ou outra que eu tinha a oportunidade de pegar o telefone, eu fui responder ao WhatsApp de outras pessoas e me dispersei dele. Até pelo fato de eu saber também que ele estava dirigindo, e quando ele está dirigindo também, geralmente eu fico com mais receio de mandar mensagem e acontecer qualquer coisa. E aí a gente foi passando um dia e tal, e aí chegou uma certa horário lá na empresa que estava dentro do evento, eu já fiquei meio aflita, como se fosse alguma coisa acontecer. Nesse momento eu comecei a orar em espírito, falar, Deus, toma conta, parece que vai acontecer alguma coisa. Eu comecei a orar, pedir a Deus, para Deus tomar conta mesmo daquela situação. Aí chegou aqui em casa, vim embora. E eu falei assim, gente, estranho, que não tem nenhuma mensagem dele até agora. Já era tarde, já, da noite. Eu já estava colocando as minhas filhas para lanchar e tudo, pra gente se preparar para dormir. E aí as meninas falaram assim, não, mas a gente não vai dormir não, a gente vai esperar a notícia do meu pai. Eu falei, não, pode dormir que vai estar tudo bem. Mas dentro de mim eu já estava muito preocupada. E aí foi a hora que eu fui deitar e eu comecei a olhar, né, que tinha esse incêndio numa mata. E era justamente no período que ele estava passando, mais ou menos o trajeto que ele falou comigo que queria fazer. E aí eu fiquei muito preocupada, aí eu comecei a orar, pedir a Deus para poder abençoar a viagem dele ali e tal, e tentando ligar para ele, né? Ele tem 2 telefones, o dele pessoal e o da empresa. Tentei ligar para um, para outro, não adiantava. A mensagem do WhatsApp eu via que eu só tinha visto muito tempo mais cedo. E aí ficou aquela preocupação, assim, muito grande na minha mente. Mas eu falando, não, ele vai ficar bem, tá tudo bem, daqui a pouco vai ficar bem. E mesmo preocupada, porque eu sabia que tempos em tempos ele sempre mandava mensagem, né? Às vezes parava em algum ponto lá para poder mandar.
E aí eu comecei a ficar aflita e deitei na cama e não conseguia dormir, e aquilo ali foi rodando, noite, madrugada. E aí, assim, a gente tinha passado um dia muito cansativo, aí deu de madrugada, eu já tava muito exausta, né? Então, assim, eu orava muito, pedia muito a Deus, mas ao mesmo tempo eu começava a conversar comigo mesma. E eu falava, poxa, se ele estivesse bem, ele já teria me ligado, ou pelo telefone dele, né? Ou então conseguir a ajuda de alguém para poder entrar em contato comigo. Que eu sei que essas estradas, tem hora que você não acha ninguém, mas pelo período de horas já faz muito tempo. E o carro não vai ficar sem combustível, porque eu já tinha. Eu passei assim, depois, com toda aquela preocupação, eu comecei a olhar histórico de compras que ele tinha feito pelo cartão. Já comecei a fazer aquela investigação mesmo. E não achava nada. E não querendo falar com ninguém, porque. Falei, de repente ele vai aparecer, aquela coisa toda, daquela aflição de esperar, de não alarmar. Aí chegou um certo momento já do dia amanhecendo que eu falei, não dou conta. Aí eu mandei mensagem pro pessoal da família dele e consegui lembrar de um número de telefone que eu tinha de um técnico que sempre, né, um telefone lá reveza com os técnicos. E eu entrei em contato com o pessoal e aí ele falou comigo que achava muito estranho, porque realmente ele sempre via o WhatsApp, mas que ele ia entrar em contato com a empresa, porque eu falei, olha, o meu último recurso é a questão da empresa, para a empresa olhar a localização desse carro. É um carro alugado, mas assim, entra em contato com, né, a locadora lá, para ver se a locadora, né, busca onde está esse carro, porque histórico de celular, tudo, de localização, tudo, não consigo ter sucesso em nada. E aí o pessoal começou também a entrar em contato, o pessoal da família dele também tentou, inclusive meu cunhado é PM, ele entrou em contato com a polícia de lá também, para ver o que estava acontecendo. Eles falaram, olha, acidente aqui não tem, mas a gente precisa do carro, de saber qual carro que é pra gente ver entre uma câmera e outra, onde é que foi. E aí eu falei, gente, eu não posso ficar parada, eu vou para esse lugar, mas como que vou, assim? É uma coisa que é muito complicado, eu tô aqui, o negócio é em outro estado muito distante, né? Mesmo que eu fosse de avião, ia demorar muitas horas. E eu pegar um trecho de mais de 1.000 quilômetros para tentar achar alguém é uma coisa muito complicada. Aí eu falei, não, o jeito é esperar, orando e esperando aqui uma hora ele aparecer. E aí cada hora parece que ficava mais distante de eu achar ele. E aí eu começava, gente, eu chorava tanto, mas tanto, que aí nós falava assim, não, mas calma, só ele aparece. Tem pouco tempo, não tem? Gente, já tinha quase 24 horas que ele tinha sumido. Então aquilo ali já me dava um desespero muito grande. E aí eu fui e depois eu coloquei no grupo da família da minha mãe, o pessoal veio pra cá, me levou pra casa da minha mãe. E eu peguei e falei, gente, é difícil de acreditar que ele tá bem. Porque assim, na minha cabeça só passa porque o carro pode ter caído em algum lugar e que ele esteja machucado. Ou então até que ele tenha ido, porque ele não mandou a localização de nada. E se ele tivesse bem, ele teria corrido atrás de ajuda. Então, assim, ele tá em alguma situação. Eu falava, meu Deus, coloca alguém pra achar ele lá, coloca alguém pra abençoar que consiga achar ele ali, socorre ele porque ele precisa de ajuda. Deus, socorre. E a minha oração era sempre essa. E aí eu fui pra casa da minha mãe, eu comecei a bater minha perna, assim, tremendo. E a minha irmã, mas minha mãe tá assim, você tá com frio? Eu falei, não tô não, eu tô nervosa, eu preciso acordar. E aí foi aonde que eu recebi a ligação dele. E aí, na hora que eu atendi ele, oi, paixão! Aquilo ali foi um calento, um alívio, assim, muito grande de ouvir a voz dele e de saber que ele estava bem. Aí ele falou comigo, não, eu tô bem e tal, vai chegar uns vídeos aí explicativos, eu também vou te explicar o que aconteceu. E ele tava até num outro telefone, nem tava no telefone dele, depois ele pegou o telefone dele, conseguiu colocar aqui pra carregar e foi me contar toda a situação que ele tinha vivido ali. Bom, e onde ele estava em todo esse momento, né? Bom, ele, né, esse último momento que ele conversou comigo, ele perdeu o sinal de internet e para essa queimada que tinha lá, o GPS jogou ele para um outro caminho alternativo e ele foi indo, né? A estrada estava, né? Não era de asfalto, mas era uma estrada que estava dando para seguir. E aí chegou um certo momento que ele olhou e falou: não, tem uma coisa aqui errada, porque tô seguindo e não vejo nada, não vejo ninguém. E aí ele perdeu o sinal já tinha perdido o sinal de internet, né? Só o GPS que ainda estava continuando a funcionar. Aí que de repente ele pegou e falou, não, tem um trem errado. Aí ele começou a gravar um vídeo e mandar pra mim. Olha, eu tô aqui, tô numa situação difícil, se eu for pra voltar eu não tenho combustível, eu já rodei muitas horas dentro desse lugar. E assim, pelo que fala o GPS, eu tô mais perto de atravessar aqui do que voltar pra trás e recuar. Então eu preciso continuar, eu tô achando muito estranho. E aí foi indo, aí até que o carro parou, o carro atolou ali, que ele chegou numa parte de uma estrada de areia ali, que o carro garrou. Aí ele ficou ali atolado. E aí ele pegou e começou a tentar tirar aquele carro de lá, tentar buscar ajuda, não conseguiu. E ali é um lugar que, né, no meio do Pantanal de tudo ali, ele falou, eu vou ficar abrigada aonde? No carro.
Então eu vou ficar aqui dentro aqui que uma hora ou outra alguém vai me achar. E ficou ali, o que tinha pra ele era só uma garrafa de água. E aí ele falou, o jeito é molhando a boca só aqui, esperando pra ter ajuda. E aí ele passou a noite no carro, assim, mesmo com barulho de bicho do lado de fora, com medo de ser picado, dormindo com o carro todo fechado, ele conseguiu ali dormir um pouco. Dizer que quando acordou, ele falou, não, vou tentar tirar o carro de novo. Tentou tirar o carro de novo, não conseguiu de novo. Aí foi batendo aquele desespero nele, aquele nervo, ele orando também muito a Deus, pedindo a Deus ali o que ele ia fazer naquele momento. E dizer que eu ouvi a voz de Deus falando com ele, pega e vai. Aí ele colocou um bilhetinho no carro, pegou só algumas coisas mais úteis e começou a seguir em viagem, e falando, poxa, eu vou passar o dia aqui, mas eu não posso escurecer, porque antes eu tive o abrigo passei um dia ali, mas eu tive o abrigo do carro, e depois eu vou ter o abrigo de quê? Aí ele foi indo, depois de mais de 2 horas andando, ele conseguiu achar um homem que estava lá, que passava por aquele local, e esse homem estava indo dar manutenção num trator, que o trator havia estragado, e aí ele aproveitou, achou ele ali, e aí meu esposo falou, porque eu tô com o carro ali, e aí eles foram lá, conseguiram tirar o carro do local, mas não conseguiram fazer o carro funcionar. Ele falou, não, a gente leva você pra fazenda, porque aqui não sente sinal nem de telefone, é só na fazenda que tem, e você só consegue funcionar pelo WhatsApp. Aí você consegue ligar pelo WhatsApp pra alguém e consegue pedir ajuda. E aí ele foi com o pessoal e falou, olha, eu peguei a estrada, tentando pegar pelo caminho que o GPS estava me mandando. Falei, uma hora ou outra eu vou achar essa estrada. Aí o pessoal falou, o quê? Você ia demorar dias para você conseguir achar essa estrada, pelo menos uns 2 dias. Você não ia conseguir achar nada mais aqui, porque essa estrada ela é muito longa, não é tão perto quanto você está imaginando. Aí diz ele que se gelou todo, porque... como é que ia fazer para dormir, né? Daí que eu brigo, dormir em cima da árvore, né? Não ia ter jeito. Aí ele foi para essa fazenda, o pessoal acolheu ele lá, e lá ele ficou até... ele foi achado no domingo, né? Quando ele pediu socorro para mim, a gente tentou entrar em contato com a empresa lá, o pessoal não buscou o carro no domingo, o pessoal só foi buscar o carro na terça-feira, de segunda para terça, né? Já era na virada da noite. E o pessoal, ele pediu pro pessoal, e ele falou, olha, eu preciso de carona para sair daqui, porque eu já tô agarrado aqui desde domingo, então eu preciso. E o pessoal foi lá, arrumou um jeito, pegou, né, pela localização que eu tinha falado, pegou pela localização do carro, conseguiu tirar o carro de lá, deixando ele para trás. E aí ele só conseguiu carona com o pessoal no carro de boi, porque lá nesse lugar onde ele estava é um lugar de difícil acesso, nem todo carro chega lá. Então ele tinha que esperar alguém passar por lá para poder buscar, né, algum gado, alguma coisa para ele conseguir carona. Foi onde ele conseguiu carona e só à noite ele conseguiu chegar nesse local. Então essa é a parte que ele passou. Bom, gente, e foi isso, né? Ele ficou e já tem... o trajeto seria de 1 mês dele fora, não chegou ainda, né? Eu vou concluir esse vídeo quando ele tiver chegado, que eu vou colocar a partezinha, primeiramente, da parte que ele saiu, né, do carro lá de manhã para tentar conseguir ajuda, e eu vou colocar o trecho dele voltando. Mas, assim, é uma coisa que foi Deus mesmo que atendeu as minhas orações, colocou alguém para achar ele lá. Talvez se esse trator não tivesse estragado, esse pessoal não sairia de lá para poder procurar, e eu não sei o que seria dele, né, se não fosse esse pessoal ter ajudado ele. Então foi Deus que abençoou e Deus que ouviu as orações, e teve uma igreja mesmo que estava orando no horário que ele foi achado, e eu acredito sim nas orações, que foi isso que fez, né, e às vezes ele olha pra mim, foi nada, né, foi bom, eu passei uma experiência, conheci o Pantanal, mas na hora que ele começa a falar sério, ele fala... Foi livramento de Deus que não deixou nada ter acontecido comigo, porque na fazenda que eu dormia, eu acordava e só via aqueles rastrinhos de cobra passando. Então imagina eu dormir, né? Se eu não tivesse achado ajuda, eu poderia ter passado o dia tentando achar alguém e não ter conseguido. Eu já não tinha o abrigo do carro para dormir, o carro estava distante também já. O que seria, né? Então, graças a Deus que, assim, ele ainda não chegou, mas pelo menos ele tá muito bem. Foi um susto extremamente grande, mas o que eu tenho que fazer é isso aqui, ó, gratidão, agradecer a Deus mesmo pela vida dele e agradecer também aos irmãos que me ajudaram em oração, as pessoas que estiveram comigo aqui na minha casa, que estiveram ligando para alguns lugares, que ajudaram, a família, a igreja, os amigos, foi muita gente que esteve do meu lado ajudando, foi pessoas que a gente nem conhece que esteve lá ajudando também ele muito, né, tanto o pessoal da fazenda quanto aqueles que deram carona para ajudar ele a sair de lá.
né? Então, assim, foi pessoas demais que me ajudaram, que me viram num momento muito aflito, né? O dia que eu mandei mensagem para um amigo dele, né, de trabalho, que foi o telefone que eu consegui, eu só falava assim, eu tô desesperada, eu preciso de alguém para me ajudar, porque eu não sei fazer nada mais, eu só sei chorar, eu estava hiper cansada, e Deus me deu o consolo de, depois de muito tempo, ouvir a voz dele, e eu bater no joelho ele falando, eu preciso acordar desse pesadelo. E eu consegui acordar do pesadelo porque Deus me deu vitória, ele tá bem. Muito obrigada a todos. Deus possa abençoar a todos. Adivinha quem tá chegando em casa? Mentira! Adivinha, verdade! Daqui a pouquinho! Verdade? Daqui a uns 5 minutinhos eu tô em casa.